De volta com o nosso programa Tudo Posse, nós vamos falar de saúde. Em 1996, foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos a bactéria KPC, também conhecida como superbactéria, que depois de ter sofrido uma mutação genética, adquiriu resistência a múltiplos antibióticos. Essa característica pode estar diretamente relacionada com o uso indiscriminado ou incorreto de antibióticos. Os sintomas mais comuns são febre, dor no corpo, infecção na bexiga e até pneumonia. O tratamento precisa ser rápido, porque o paciente pode ter infecção generalizada. E nós estamos aqui com o Dr. Cirilo, tudo bem? Tudo bem, Como vai? Bem, graças a Deus. Ele é infectologista e a gente vai falar o que é exatamente essa superbactéria. Eu falei um pouquinho, mas eu queria que o senhor explicasse, né, com o seu conhecimento, que eu sei que é fantástico. Muito obrigado. Bom, em 1996, na Carolina do Norte, os americanos começaram a ter algumas infecções por uma bactéria com resistência a antibiótico. 10 anos depois, em 2006, essa bactéria começou a aparecer aqui nos pacientes internados. Então, essa bactéria, o que é uma superbactéria? Normalmente é uma bactéria que é muito agressiva ou muito resistente a antibiótico, ou às vezes o dois. As duas coisas ao mesmo tempo. Ela é agressiva, causando doenças, e sendo resistente aos antibióticos. E essa bactéria ataca principalmente pessoas que estão internadas e principalmente pessoas que têm fatores de risco para terem bactérias multiresistentes. Ah, ataca mais as pessoas que estão internadas, seguramente. Então, por causa da resistência? Da resistência, pelo uso indiscriminado de antimicrobiano ou inadequado de antimicrobiano nos hospitais, porque as pessoas que estão internadas estão na UTI, têm doenças de base, tomam corticóide, têm câncer, têm HIV. Então, são pessoas debilitadas que têm fatores de risco para que possam ter infecções por bactérias multiresistentes. Então, as pessoas internadas que têm que ficar atentas a isso. Os médicos, eles estão atentos a isso? Eu acho que hoje em dia estão. O duro é que nós não temos bons laboratórios ou laboratórios de qualidade em todo o país para dizer qual é o perfil de sensibilidade daquela bactéria aos antibióticos. Então, muitas vezes você trata o doente acreditando que ele tem uma infecção por uma bactéria multiresistente. Mas o ideal é que você tenha um laboratório que identifique a bactéria e faça teste de sensibilidade ao antibiótico. Aí sim você vai poder dar um antibiótico adequado. Só tem uma dessa bactéria? Não, tem várias. Infelizmente, muitas bactérias. Você citou a KPC, que é uma Klebsiella. É uma bactéria que vive com a gente desde que você nasce, no teu intestino, na tua urina, e que por uso de antimicrobiano e mutação, né, alteração genética, acaba tendo resistência. Mas você tem a Klebsiella, E. coli, a Pseudomonas, a Providência, a Serrácea, o Acinetobacter, sendo o Staphylococcus, sendo multiresistentes. Esse Staphylococcus eu já tive. Isso, esse aí é um habitante natural da tua pele, no nariz, da garganta, que também pode adquirir resistência a vários antibióticos. Então, acho que várias pessoas já tiveram esse, né? É bem comum, não é? Na verdade, nós não sabemos quantas pessoas na nossa comunidade têm bactérias multiresistentes. Um fato interessante é que na Índia, pelo uso inadequado de antibiótico, se jogar antibiótico no esgoto e a produção sem controle de antibiótico, a gente acredita que 300 milhões de pessoas que vivem na comunidade na Índia têm bactérias multiresistentes vivendo na comunidade. Como é que é? Eles jogam antibiótico? Você faz o antibiótico, certo? Só que você tem que jogar o antibiótico da sua empresa em algum lugar, porque você fez e aí o eles contaminam a água, a comida, a carne. E aí a pessoa ela vai ingerir uma água que é contaminada com antibiótico. E outra coisa, Maria Cândida, é muito importante o uso de antibiótico na agropecuária. Pelo menos de 13 mil até 50 mil toneladas de antibióticos são usadas anualmente para plantas e bichos. Mas não para tratar doença, como fazer hormônio de crescimento para bicho. E para tratar doença em adulto e em crianças, provavelmente de 3 a 4 mil toneladas. Então, tudo que você come praticamente tem antibiótico. A gente está falando de antibiótico é necessário em alguns momentos, né? Quando é necessário e quando a pessoa se automedica e... Bom, quando a pessoa se automedica, a gente já viu, né? Pode se transformar numa superbactéria. Mas quando que é necessário, então? Na verdade, quem tem que dizer essa necessidade é o médico. Em 2010, saiu uma portaria do Ministério da Saúde que você não pode mais comprar antibiótico indo na farmácia e pedindo. Só que muitas vezes a mãe chega para o médico e fala: meu filho está com gripe, está com febre. Doutor, o senhor não vai receitar antibiótico? Ele fala não. O que ela faz? Ela vai para outro médico até conseguir o antibiótico. Então, a automedicação com antibiótico. 70% do uso de antibiótico para infecção de via respiratória é por gripe. E
antibiótico não vai matar o vírus, então é um uso inadequado. Como a gente acaba com esse mito de que você tendo uma gripe, daí depois você tem do outro, depois você tem do outro, você vai curar com o mesmo antibiótico? Porque às vezes não é o mesmo, não é verdade? E normalmente assim, se você tomou um antibiótico para tratar uma bactéria, no hospital a gente vê, você tomou antibiótico nos últimos 3 meses? Tomei. Você está com uma nova infecção, a gente procura não te dar o mesmo antibiótico porque a gente acredita que aquela bactéria que está te causando infecção agora é resistente ao antibiótico que você já tomou. Então a gente tem a tendência de mudar o antibiótico. Por isso que quando você chega no pronto-socorro e tudo, as pessoas perguntam, né? Se você... Que tipo de remédio que você está tomando, quais remédios você está tomando. Principalmente se você tomou antibiótico nos últimos 3 meses, se você foi internado, se você está em casa de repouso, se você tem visitas ambulatórias com frequência, porque muitas vezes não é uma bactéria de comunidade, é de hospital que você adquiriu estando na casa de repouso, estando no hospital, estando no pronto-socorro. Então a gente acredita que não é uma bactéria de comunidade, pode ser de hospital, mais resistente. Essa superbactéria tem matado muita gente? Nós não sabemos no Brasil, mas nos Estados Unidos, eu voltei antes de ontem num congresso da Sociedade Americana de Infectologia, 25 mil pessoas morrem todo ano nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, com uma qualidade de saúde muito adequada, por infecções por bactérias multiresistentes. 25 mil a gente pode comparar a que doença? Na verdade, assim, eu acho que se você pensar algumas vezes em alguns surtos de dengue no mundo, você pode ter, em alguns países, 25 mil mortes. Então é bastante. É bastante. Não, é bastante. É muita gente. Você fala 25 mil, pra gente é bastante, mas às vezes, né, com relação a uma população de 200 milhões... Pensa bem, nós estamos falando nos Estados Unidos, mas quantas pessoas não vão morrer em países em desenvolvimento, como mesmo no Brasil, porque nós temos... Ou seja, os países pobres, Os né? países pobres, porque nós estamos falando de São Paulo, mas tem muitos... O interior de São Paulo, o interior do Brasil, o Nordeste, a Amazônia... Os hospitais são diferentes, a qualidade de assistência à saúde é diferente, então a gente não tem bons laboratórios, uma atenção à saúde adequada. Então, em países em desenvolvimento, em países pobres, provavelmente você tem muito mais chance de morrer de bactéria, qualquer tipo de infecção do que... E no calor também. No calor, sim, a gente tem alguns estudos, mas não dá para você dizer que bactérias multiresistentes apareçam mais no calor. Tem um estudo de um médico aqui de Botucatu tentando relacionar bactérias multiresistentes à variação de temperatura. Ele fez um estudo muito inteligente, muito adequado, mas a gente não tem certeza. O que a gente sabe é que no calor você perde mais água, a sua imunidade pode cair. E aí, por isso que você está mais propenso. Ter mais propensão à infecção. Entendi. Bom, a gente está vivendo um surto de calor, então eu vou falar um pouco sobre isso, doutor, que eu quero tirar minhas dúvidas e as dúvidas, acho que, dos telespectadores. Porque, assim, esse surto de calor faz com que a gente fique muito mole, tem essa moleza, e às vezes é uma virose, às vezes é moleza. Como que você diferencia a moleza do calor, a moleza quando você está com uma virose? Bom, eu acho que se você tiver mal-estar, fraqueza, de uma forma assim mais acentuada, com uma febre, isso provavelmente não é o calor. Se eu tenho uma febre de 37,5, 37,8, isso pode ser uma virose. Mas se essa febre de 37,5, 37,8 passa para 38, 38,5, persiste, né, a minha moleza piora, a minha dinamia, a minha fraqueza, a minha indisposição, poxa, eu posso estar tendo uma infecção que começou com uma moleza pelo calor, passou por um vírus e agora se complicou com uma bactéria. Então, um sintoma mais exacerbado, uma prostração maior, uma queda do estado geral mais acentuada, você tem que pensar. E vômito? Vômito é muito importante, mas... Diarreia, né? Principalmente se você tiver uma infecção intestinal. Em criança, a criança ela responde com vômito e diarreia com qualquer vírus. Para o adulto, teoricamente, mais vírus que causam infecção no intestino, no sistema digestivo. Então, se eu estou com vômito, diarreia, uma febre baixa, um pouco de prostração, eu tenho que pensar que eu estou com uma virose, principalmente intestinal. E o que fazer? É o que tá água? Primeiro água e sintomático. Não deve tomar antibiótico, não deve se automedicar com medicações que são prescritas pelo médico sob orientação médica, mas se você tiver repouso, alimentação adequada, está com vômito, remédio para vômito, muitas vezes tomar aqueles probióticos que podem ajudar, que são os lactobacilos, isso ajuda a recompor a tua microbiota, tua flora intestinal, mas não toma antibiótico. Certo. Bom, esse calor realmente faz mal para as crianças também, né? Faz. Você falou das crianças, elas são as que mais sofrem e estão indo para o pronto-socorro, elas... Aumentam, sim, você vê que a frequência aumenta das crianças no pronto-socorro, principalmente por viroses que acontecem ou no inverno ou no verão.
No caso, a gente está na primavera. Na primavera. Mas você vê, você teve frio, tem calor, então isso... E a criança, ela responde como um todo, né? Uma infecção de pele, ela pode ter vômito e diarreia. Uma infecção de garganta também, então ela responde de uma forma global. Por isso que você tem que procurar o médico para que ele faça um diagnóstico adequado. Quando a pessoa está nesse calor todo e muito mole, o que ela deve tomar? Ela deve fazer um soro em casa? Não, eu acho que você não precisa inventar muita coisa. O soro é água, sal e açúcar. Mas se você tomar água, tomar chá, sucos, você já está se hidratando. Frutas, se você comer melancia, tem 90% de água. Então você tem que se hidratar bem, ficar com um repouso relativo e observar como é que os seus sintomas vão evoluindo. Tá, a gente tem uma pergunta de um telespectador, mas depois eu quero voltar, eu quero saber da dengue, como que tá, doutor? Perfeito. Então, Maurício, bom dia. Bom dia, Maria. Muita gente aqui mandando perguntas através do nosso WhatsApp. E eu começo com a do Rodolfo Silva. Ele é de Minas Gerais. Ele quer saber se os hospitais estão preparados para combater a bactéria. A superbactéria. Você fez uma pergunta muito interessante. Na verdade, assim, cada vez mais essas superbactérias estão se disseminando pelos hospitais. Antigamente, o que era 3% de KPC, hoje chega a 30%, 40%, 50% de prevalência dessa bactéria nos hospitais. Se você estiver num hospital, num centro urbano desenvolvido, um hospital escola, um hospital universitário, um hospital de primeira linha, provavelmente esse hospital está preparado. Mas hospitais menores, hospitais de cidades menores, sem um bom laboratório, sem pessoal treinado, sem pessoal em número suficiente, provavelmente o teu tratamento não vai ser tão adequado. Mas isso depende muito da relação médico-paciente, depende do conhecimento. Às vezes tem médicos fantásticos também em hospitais pequenos, né? Exatamente. Mas a gente sabe que a realidade de a maior parte do Brasil é realmente deficitária em termos de saúde, né? E as pessoas sofrem muito. Exatamente. A divulgação de conhecimento, a participação em congresso, o apoio da administração, o apoio das sociedades, por exemplo, a Sociedade de Infectologia do país, do estado, nem sempre é igual em cada hospital. Então, o hospital, normalmente, nos grandes centros, eles estão preparados. Mas nos centros menores, provavelmente, nós vamos ter problema no diagnóstico e tratamento. A gente tem mais perguntas, Maurício. A Maria Antônia, do Ceará, ela quer saber se existe risco de uma epidemia e em qual região brasileira, se esse risco existe, corre mais risco. Na verdade, assim, nós vivemos, eu acho que surtos epidêmicos de bactérias multiresistentes no mundo todo. Não é bem uma região, mas se você tiver um hospital grande, de mais de 300 leitos, que atende a população geral, que faz vários tipos de cirurgia, que atende pessoas que vivem na rua, que têm AIDS, tuberculose, que foram atropeladas, que têm uma UTI. Esses hospitais têm mais características que favorecem a presença de bactérias multiresistentes e pacientes com fatores de risco. Bom, falando em epidemia, eu vou pegar a carona e vamos falar da dengue, né? Certo. Como que tá a dengue, doutor? Bom, nós estamos preocupados porque um estudo da Organização Mundial da Saúde disse que provavelmente esse ano nós vamos ter de 300 a 350 milhões de casos de dengue no mundo. De 100 a 150 milhões com sintomas. Isso é o quê? Um aumento? A gente tem notado um aumento ano a ano de casos de dengue no mundo e da mesma forma isso se reflete no Brasil. Então no Brasil eu acredito que a gente deva ter entre 1 milhão e 1 milhão e 300 mil casos. Provavelmente o estado de São Paulo deve ter metade desses casos e a tendência para um futuro próximo, até o fim do ano, o ano que vem, provavelmente nós vamos ter um aumento Então, desses 1 casos. milhão quer dizer o que exatamente, doutor? Quanto de aumento? Quanto que vai aumentar? Assim, supostamente aumentaria? Eu não sei dizer quanto vai aumentar, mas se você pensar teoricamente de 10% a 30%, eu acho que isso deve aumentar ano a ano. E tem um motivo? Eu acho que a falta de cuidado, as condições ambientais, o mosquito gosta de calor, gosta de seco, a falta de mobilização da população, muitas vezes o uso inadequado de repelentes pelo poder público ou pelas pessoas, água parada, o lixo. Mas as pessoas não aprenderam? Não, não aprenderam. Não Você aprenderam? vê... Então vamos repetir. E é só lembrando que esse mosquito, né, ele tem um ciclo de vida na água e um ciclo de vida na terra. Somando tudo vai dar 1 a 2 meses, mas o ovo pode ficar 1 ano esperando para eclodir. Então, se a fêmea do mosquito botou o ovo esse ano num baldezinho e isso choveu daqui 1 ano e esse ovo entrou em contato com a água... Mas a pessoa não trocou em 1 ano? Pode ser que não. Você vê pneus, você vê
bacia de banheiro, você vê caixa d'água, que fica muito mais de um ano com água parada sem nenhuma manutenção. Maurício, tem mais perguntas? Tem sim. O Rick Matias, ele é daqui de São Paulo e ele fala que mesmo se hidratando e cuidando, no verão ele tem queda de pressão. Ele quer saber se pode ser a superbactéria também. Não. Superbactéria normalmente é se você estiver internado, se você tem doença de risco, se você está na UTI, se você usou antibióticos de largo espectro. Existem alguns antibióticos que favorecem, mas calor e pressão baixa estão ligados intimamente. É o que você tem que fazer, roupa leve, boa hidratação, alimentação adequada. Isso sim, mas se você tiver febre, tiver no hospital, tiver na UTI, é diferente de estar em casa. Não é superbactéria, não. Vamos repetir aqui os cuidados para as pessoas para não pegarem dengue, doutor? Bom, os cuidados são cuidar adequadamente do lixo na tua casa, porque o mosquito fêmea bota ovo não na água diretamente, o pernilongo na água. O mosquito da dengue, ele bota no lado daquele vaso, no lado daquele pneu. Quando esse ovo tem contato com a água, ele aparece. Então eu tenho que lavar bem, esfregar bem, não posso só enxaguar e jogar, porque o ovo está grudado. Se eu pegar esse balde e jogar no ralo, o ovo vai ficar lá no ralo. Então, por mais estranho que pareça, o ideal é que você jogue no seu quintal, na sua terra, um lugar onde o sol faz a água evaporar e destrói o ovo. Então não adianta jogar água no ralo. E não adianta também trocar água. Você tem que esfregar muito bem todo o recipiente, a parte interna, para destruir o ovo. Não pode deixar lixo, porque o mosquito gosta de, durante o dia, ele se esconde do calor em lugar que tem lixo. Tem que tampar a caixa d'água, tem que clorar adequadamente a água, tem que usar repelente. O mosquito, ele gosta... Ontem eu comprei um repelente, porque tem muito pernilongo, né? Tem. O Culex, que é o pernilongo, nessa época de calor, ele vai estar presente em todas as habitações. É verdade. Bom, gente, então aí as nossas dicas, né? Dicas do doutor pra gente tomar cuidado com a dengue, que é uma coisa que a gente não pode ficar preguiçoso. Tem que aprender e continuar sempre, né? Que nem economizar água. Tem que aprender e continuar sempre. Não dá Não tem dá saída. para baixar a guarda, não. Tem realmente saída, não. Doutor, muito obrigada pelas informações agradeço. da superbactéria. O doutor esclareceu muito sobre a superbactéria. Se você tiver alguma dúvida, 0 operadora 11 94494 5023. Agora eu vou passar para o Rafael, que vai falar sobre drogas, né? Que é uma questão de saúde pública também, não é, Rafael? É isso mesmo, Maria Cândida. Aliás, quem se ama não usa drogas. Eu estou fazendo uso desse lema para apresentar o convidado de hoje, Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia, esteve à frente do DENARC, né? Por 20 anos, é isso, doutor, né? Especialista em dependência química e hoje está aqui justamente para abordar mais uma vez esse mal que pode bater a porta da nossa casa toda hora, né, doutor Carlos? Seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael, e já na sua abertura. Vou dizer novamente, droga não escolhe cor da pele. Brancos, negros, mulatos, quer dizer nada. Droga não escolhe classe social. Pobres, muito pobres, classe média, os abastados, ricos, não escolhe. Não escolhe religião. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, ateu. A droga passa por cima de tudo isso. Portanto, o alerta é muito significativo. Não é? E toda vez que nós abordamos isso, é do ponto de vista da prevenção. Não é? A prevenção é sempre a melhor porta. E, para quem está no poder público, eu digo mais. Pesquisa recente informa que quem investe na prevenção, em termos americanos, cada dólar investido na prevenção equivale a gastar $4 na repressão. Na repressão. Na repressão. Então, o Estado ganharia muito mais investindo na prevenção a ter de gastar depois na repressão. Doutor, nesses casos, né, existem recursos para isso? Os estados estão atentos a isso? Prefeituras, municípios, onde o problema realmente acontece? Não. Não tem, né? Não temos e, infelizmente, o panorama econômico atual leva a uma informação pior ainda. Não temos. E os poucos recursos, Rafael, estive no DENARC 20 anos à frente do departamento, na divisão de prevenção e educação. Eles não chegam a sair de Brasília e chegar a
ao destinatário, como você disse, ao município, aos órgãos que atuam na prevenção, até que a verba é expressiva, mas não chega. Eu no DENARC, 20 anos atuando, você nunca conseguiu uma verba expressiva para investir na prevenção, para destinar especificamente. Doutor Carlos, o papel da mídia nessa prevenção, qual é? A mídia, no geral, parece ser levada muitas vezes por sensacionalismo. A questão não é focada de maneira como deve ser na prevenção. Por exemplo, uma droga que não se ouve falar. Você vê matérias, por exemplo, sobre o uso de cola de sapateiro. Nossa, isso é muito raro. Muito isso raro. é muito raro. Acho que eu lembro da minha passagem pela reportagem, acho que eu nunca abordei esse tema. Não. E eu vou dizer aqui, é a terceira droga de abuso. A cola perde apenas para o álcool e para o tabaco. É muito mais consumida por meninos de rua que a maconha e cocaína. Veja, você não vê matérias. E até pela facilidade com que se encontra, Sim, não é isso? sim, é. Seria pelo baixo custo, pela facilidade? Baixo custo, a possibilidade de comprar cola, éter, acetona, produtos onde não há efetivamente uma vigilância, acaba esse produto chegando aos meninos. O esmalte, por exemplo, eles usam esse esmalte que as mulheres usam na unha. Doutor Carlos, eu perguntei justamente sobre o papel da mídia nessa história de prevenção, até porque essa semana a novela Verdades Secretas da Rede Globo Sim. mostrou cenas fortíssimas, né, da personagem vivida pela Grazi Massafera, onde ela tá, olha, até as cenas aí, ó, praticamente ela tá na boca do lixo, né, Sim. tá jogada realmente às traças, depois de uma carreira mal sucedida, né, como modelo ali, ela se viu realmente em plena falência, se lançou nas drogas. Na história, né, acho que nessa semana ela foi estuprada, né, e depois praticamente parece que vem uma história de redenção aí. Mas enfim, é o retrato da Cracolândia que inclusive nós temos aqui em São Sim, Paulo. Mesma coisa. A Cracolândia é esse retrato. A Cracolândia, interessante, em São Paulo, o DENARC ficava, o Departamento de Polícia, a poucas quadras. E é um caso típico... Mas isso não inibe, doutor? O fato de você ter policial ali perto? Não inibe, porque o arcabouço legislativo, veja você, recentemente houve uma alteração na lei, em 2006. O portar drogas, por exemplo, a minha atuação como delegada era flagrante e o juiz poderia aplicar uma pena de 6 meses a 2 anos. Atualmente, não há pena nenhuma. Portanto, esses usuários que você vê aí na Cracolândia, o delegado apenas faz um termo circunstanciado e o juiz pode, no máximo, advertir do perigo do uso. Agora, veja você, ainda mais na contramão, está agora em discussão no Supremo Tribunal Federal uma proposta de abolição do artigo 28. O que é o artigo 28? O artigo 28 fala especificamente da Lei 11.343 do portar drogas, trazer drogas para consumo pessoal, que permite esse termo circunstanciado, o juiz encaminhar a pessoa para tratamento. Quer dizer, em outras palavras, para consumo próprio pode. A ideia seria isso. Se esse artigo 28 for considerado inconstitucional, as pessoas poderão portar drogas para consumo pessoal livremente. Em outras palavras, eu e você poderíamos estar aqui na mesa com pedras de crack, cocaína, maconha, sem qualquer ação do poder. Aí o crime aconteceria se estivesse vendendo, comercializando. Seria dessa forma, Sim, é isso? então mantém-se o tráfico. O tráfico continua sendo punido. Agora, veja você, esse tipo de proposta, como vai ficar a escola? Então, a diretora da escola pública vai chegar e tem meninos fumando maconha, pedra de crack. E eles vão dizer simplesmente, professora, isso não é mais crime, isso aí não é nada. É como o tabaco, que em tese é proibido vender para menor de 18 anos, só isso. Então, está favorável, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, mas há uma tendência a considerar esse artigo É um grande inconstitucional. retrocesso, Veja, né? um retrocesso vai se abrir no Brasil uma porta, porque esse incremento, esse aumento na Cracolândia, que é mostrado no filme, já é reflexo dessa mudança, que agora não dá nada. Então, outro dia, recentemente, eu vi na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, pessoas criticando a polícia militar. E o comandante disse, olha, essa pessoa em questão, ele já foi detido 3 vezes essa semana. Então, 3 vezes a polícia militar o levou até o 5º distrito policial,
a autoridade fez um termo circunstanciado e ele volta lá, ali nos baixos do MASP. Né? E é só isso, não há reincidência, não há nada, em outras palavras. Agora, doutor, falando em prevenção, e até voltando na tua fala inicial, né, que a droga não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe religião, não escolhe classe social. Quando que uma mãe, a mãe que está assistindo agora o nosso programa, né, os pais que estão assistindo o nosso programa, eles podem, que sinais são dados de que o adolescente, o filho, uma pessoa próxima pode estar fazendo uso de drogas? Os sinais, o pai e a mãe, eles precisam praticar a observação. E nesse quesito há uma dificuldade, porque, Rafael, a família moderna, ambos saíram para trabalhar. E quer dizer, a criança, o adolescente, o jovem ficaram sozinhos em casa, ficaram é isso? só. À mercê da sociedade ali. Da TV, do computador. Então, a família está repensando esse novo modelo, porque eu fiz 60 anos. Nós fomos criados no modelo tradicional. O pai saindo para trabalhar e a mãe cuidando de nós 4. E cuidando mesmo ali. Rigidamente, né? Rigidamente, Controlando a escola. E no máximo, quando chegava à noite alguma arte maior, vou contar para o seu pai. E o couro comigo. Já ouvi muito isso. Hoje, infelizmente, e eu não estou criticando a mulher que sai para trabalhar. Mas é uma nova ordem social. É uma nova ordem. Por questões econômicas, as Sem famílias, né, se É um reformularam novo de uma modelo. outra forma. É um novo modelo. Agora, dentro desse contexto, as crianças. E aí é que nós ainda não encontramos, parece que a sociedade não encontrou esse modelo ideal de como educar os filhos nessa nova realidade. Porque a realidade é muito triste. Eu conheço a história conheço a realidade da Cracolândia aqui, né? Fica perto do Teatro Municipal aqui de São Paulo, atrás da Estação da Luz ali justamente, né? E ali você vê pessoas de todas as idades. Tempos atrás, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com uma nutricionista, quer dizer, uma profissional, né? Teve uma carreira brilhante e, de repente, se viu jogada, né? Se viu presa a esse mundo. Eu estava na Cracolândia, nós estávamos numa ronda. E eu brinquei com alguns. Come on, come on! Né? Porque havia alguns nigerianos. E um usuário de Cracolândia me tirou na conversa em inglês. Pá, eu engatilhei, eu me viro bem. E comecei a conversar com ele. Ele já é sociólogo, estudou na USP, fala inglês fluente, está na Cracolândia. Aquilo, nós ficamos conversando um tempo, eu disse, o que você está fazendo aqui? E aí ele começou a relatar essas dificuldades, família, separação, pessoas que não conseguem lidar. Não, a história da própria Grazi, né? Na verdade, né? Ela acabou não se dando bem na carreira de modelo, quer dizer, teve o sucesso, mas veio, na verdade, né, a fama de gringolô. E você vê, Amy Winehouse, a história desses artistas, Rafael, e alguns brasileiros mostra isso. Por exemplo, hoje, você está na mídia, Maria Clara, pessoas bonitas. Uma hora, vocês têm de estar preparados para lidar que uma hora isso tem que encaminhar para, de alguma forma, acaba chegando. É lidar com o psicológico, Sim. seria isso? Como no meu caso, por exemplo, colegas delegados que não se preparam para a aposentadoria e têm de lidar com a depressão, alcoolismo. Colega, agora depois que aposenta, não consegue lidar, por exemplo, com a falta do poder, o poder do delegado de polícia. Então, é um preparo. Então, você tem que ter esse exercício na vida para lidar com frustrações. Eu vi ontem uma matéria do corpo, as pessoas com muita dificuldade, Rafael, hoje, de lidar com a aparência pessoal. Então, homens e mulheres recorrendo, os homens principalmente à bomba, o culto ao corpo, né? ao anabolizante que está matando, e as mulheres, cirurgias. E o caso mais exemplar que eu tenho essa semana é de uma moça, olha só, ela é um corpo escultural, ela é modelo. Ela quer tirar o último par de costelas para a cintura ficar mais afilada. Olha só, não é única, nenhum médico brasileiro, ela foi aqui em Goiânia, no Rio, nenhum médico aceitou pelos riscos. O que ela faz? Ela diz, mas eu consegui na Colômbia. Então ela vai para a Colômbia, que diz que lá tem um médico que faz. Veja você, olha, se os médicos brasileiros especialistas estão dizendo, olha, eu não faço, há risco, etc., blá, blá, blá. Pois ela vai sair daqui e vai para lá. Tivemos um caso recente, inclusive eu vi no seu programa, que você estava mostrando, aquela moça com lesões horríveis na perna. Sim, exatamente. Excesso. Modelo. Uma modelo também. Então, veja, falar de prevenção é isso. É lidar com a aparência,
lidar com frustrações, e aí entra a família. Doutor Carlos, então encerrando, né? Porque assim, a gente tem drogas, talvez para diversos níveis sociais, até pelo poder aquisitivo, cocaína, maconha, o crack, a própria cola, isso, né? Baratas. Baratas, Sim. perfeito. Que sinais, diretamente? Os sinais. O que o pai, a mãe tem que ficar atento Por exemplo, a esse filho? Porque não adianta aprender a criança em casa. Acho que não é essa a Tem que fórmula. compreender. Agressividade. O pai, a mãe conhece a agressividade natural. A adolescência é um período que há um incrementozinho dessa agressividade. Não, mas aí o pai fala assim, mas isso vai passar. É um sinal de aborrecente. É possível que seja. Que tal conversar com um psicólogo? Um psicoterapeuta? Foi na escola? A escola é um baita centro de informação, mas os pais não vão na escola. Conversa com o professor. Eu tenho dito isso nas palestras. A missão da escola é da escola, né? Exato. O pai não vai na escola, isso é verdade. A professora tá doida para falar para a mãe, mãe, vem cá, olha, sua filha assim, assado, pá, Certo. pá, pá. Então, esse intercâmbio dos pais com a escola, com a sua liderança, o líder espiritual, se você é católico, se é pastor, conversa com essas pessoas compartilhando. Pode ser que seja, Rafael. De repente, um adolescente de 11, 12 anos, agora ele enfrenta os pais. Por quê? É o porquê. E você, papai e mamãe, tem que reparar. Outras vezes, revistar o quarto. Os pais devem. Não tem essa história de quarto fechado. Deve, vai lá, tá desconfiado? Revira a bolsa, tira a carteira. Olha, eu já trouxe aqui uma vez, olha embaixo da gaveta. Fundo sem rede social, computador, né? Isso é importante demais. Tudo isso, Rafael, é importante, porque o que está em jogo é a saúde mental e social do nosso filho. Vale tudo. Eu digo para os pais, você tem que acompanhar. Saiu para a festa? Espera chegar, não é a ida. Papai e mamãe, quando ela volta, quando ele chega, espera chegar para você ver olhos, pupila dilatada. Alcoolismo é fácil, a gente conhece bem. Pupila dilatada é cocaína, estimulante, êxtase, cigarro, tabaco, sente o cheiro. cigarro, Isso é verdade. bebida alcoólica. Veja, então há uma série de sinais. Vê os amiguinhos, dá uma festa. Sábado agora, por exemplo, aproveita para deixar a moçada lá fazer uma coisa barata assim. Compra 2 quilos de salsicha com pão, isso é baratinho. Viu? E deixa a moçada vir, aí você se liga. Fica de olho no comportamento. Quem são os amigos que A estão mãe não ali? pode ficar muito tempo ali, Não, só dá uma não. passada às vezes na sala de vez em quando assim, mas já fica... Doutor Carlos Magno, muito obrigado. Para você de casa, esse assunto nunca se encerra por aqui. Esse é o nosso papel, aliás, né? Falar diretamente com a família brasileira e trazer especialistas, justamente que entendem, que vivenciaram essa realidade, tem muita experiência para contar e compartilhar. E, acima de tudo, como o doutor Carlos falou, prevenção. De olho no seu filho, né? Ouvidos atentos ali, olhos bem abertos. Escute, converse com ele, entenda o que está acontecendo. Tem né? que se abrir, Rafael, o prédio. Recentemente eu tive um caso lá no nosso prédio, só para encerrar. A família ficou extremamente revoltada com um funcionário. Faltou habilidade dele, desse funcionário. Simples, ele encostou a mão e disse, sua filha está fumando maconha. A mãe ficou revoltada, quis a cabeça do funcionário, uma coisa... Mas era Quando, verdade. na verdade, era... Na verdade, ela tinha que colar Triste nele e falar, isso. vem cá. Vem cá, isso é verdade. Como é que é essa história aí? E abraçar, e teria toda a informação. A sociedade aí, está dando sinais e ela se fechou para isso. ela pegou, fechou a Triste. porta, quer dizer, ele falou, não se fala mais nada. E as demais pessoas dizem, então, deixa como está. Ó, tá aqui o livro do Dr. Carlos Magno, tá aí, ó, Prevenção às Drogas. Ele narra toda a experiência que ele teve à frente, esse trabalho que ele realiza ainda, né, de prevenção. Sim, continua 20 anos, né, as palestras cursos, continuam, tá certo. Doutor, muito obrigado Vou pela deixar esse presença. livro, você presenteia para Opa, algum... perfeito, pode presentear? claro Então tá que joia. sim. Eu vou combinar com a produção, então, como fazer Uma para presentear forma, o pessoal de viu? casa aí. Tá joia. Sempre à disposição, uma alegria Muito revê-los. obrigado. Muito É bom obrigado, demais. Intervalo e daqui a pouquinho tem música pra gente, música para alegrar o nosso dia, alegrar a nossa manhã. No próximo bloco a gente vai bater um papo com o cantor e compositor Gabriel Guerra. Então não sai daí e daqui a pouco também tem a nossa culinária de hoje. Hoje com o Roberto Kiss. A gente já volta.